Olá a todos, bem-vindo ao nosso programa, ao Reconectar. É muito bacana a gente pensar que nesse pós-pandemia nós temos uma oportunidade de tratar de temas tão bacanas como o de hoje, né, sobre o metaverso, e reconectar pessoas. Esse programa Reconectar significa um pouco disso, a gente estabelecer essas novas conexões num momento em que aparecem novos temas. Também, para mim, tem um sentido muito bacana, porque é o Re do meu nome, o Re de renascer, de Renata, e também porque esse prefixo Re, né, na língua espanhola, por exemplo, significa intensificar alguma coisa que significa muito. E o nosso objetivo nesse programa é reconectar pessoas, temas, uma nova realidade. Hoje nós vamos falar de metaverso com a convidada Giovana Graziosi Casimiro. Bem-vinda, Giovana. Renata, obrigada. Estou super empolgada para conversar hoje. E esse metaverso, né, que todos nós conhecemos pouco, mas vamos ter oportunidade hoje de conhecer um pouco melhor desse universo, ele vem daquela palavra que significa além, né, além do que a gente está acostumado a ver, desse mundo real. Então, uma conexão entre mundos virtuais em que nós podemos compartilhar a nova realidade. Será que nós já estamos em breve nesse caminho ou já estamos vivendo nesse novo universo? Então, hoje eu queria que a Giovana fosse muito bem-vinda aqui para falar desse tema. A Giovana, que tem uma história muito linda, porque ela vem do design, vem das artes. Ela vai contar um pouquinho a história dela. Giovana, por favor, conte-nos um pouquinho da sua caminhada. Obrigada, Renata. Olá a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. É uma honra estar aqui, sobretudo quando eu sou inspirada por outras mulheres maravilhosas como você e outras professoras do Mackenzie. Eu continuo a falar assim, que quanto mais eu caminho nessa jornada, mais eu encontro mulheres inspiradoras aí, disruptoras. São as conexões do universo. Exato, como diz minha mãe, não tem coincidência, providência. Minha mãe fala muito isso. Bom, a minha carreira realmente começou no campo das artes visuais e aí aos poucos eu fui me engendrando aí na questão das realidades virtuais, da realidade aumentada, comecei a me interessar muito com essa indústria do XR, né, que é a indústria imersiva. E, eventualmente, acabei caindo no metaverso, que eu acho que é muito interessante a gente pensar no conceito do metaverso como um contínuo. Porque quando você estuda audiovisual também, eu acho que é legal a gente olhar para o cinema, o começo do cinema, lá em 1902, com Trip to the Moon, né, do Georges Méliès, por exemplo. Legal. Ele já estava criando, já tinham muitos outros artistas ao longo da história da arte que estavam criando imersão. E você olha para o início do cinema e é metaverso, né? É um universo dentro do outro, essa ideia de você repensar a realidade, as técnicas. E eu acho que o metaverso está muito nesse lugar, sabe? De continuar a desbloquear as possibilidades criativas e a imaginação do homem. E eu sou apaixonada por esse tema, então... Gi, conta pra gente um pouco, né? Como é que foi a sua trajetória até trabalhar no metaverso, com o metaverso? Começou mesmo como artista, né? Então comecei assim no bacharel em artes visuais, fiz na Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e aí eu comecei uma carreira mais acadêmica. Então eu fiz mestrado em arte e tecnologia, trabalhava muito com videoinstalação. Que legal. E aí eu trabalhei aqui em São Paulo no FILE, que é o Festival de Linguagem Eletrônica, que sempre tem ali na Fiesp. Tá. Então é um festival só focado em arte digital. E isso já bem logo depois da graduação. Então eu já estava desde o princípio muito vinculada à pesquisa em arte e tecnologia, o que já me abriu muitos olhos para essas possibilidades. E aí, eventualmente, na minha jornada como artista, e ao mesmo tempo sempre trabalhei e estudei tudo meio junto, assim. Fiz o doutorado em arquitetura e urbanismo na FAO, com uma pesquisa focada em patrimônio de código aberto. Então, pensar tecnologias open source para a construção do patrimônio, da memória digital. E aí eu já também estava, aos poucos, fazendo projetos como produtora, sabe? Ou de projetos independentes, ou para empresas ou corporações no Brasil e fora que usavam tecnologia. Então, realidade aumentada, realidade virtual, para pensar patrimônio, para pensar uma experiência imersiva de alguma natureza. E nesse caminho todo você chegou até a dar aula de design digital, né? Eu dei aula. Nossa, professora. Eu fui professora no Senac Santo Amaro durante 2 anos e meio, assim. Tá.
E foi uma jornada interessante, assim, mas eu acho que eu era muito jovem, porque eu tinha 25, né? Hoje eu tenho 31. E eu acho que foi um pouco difícil para mim entender também, assim, os limites do espaço da educação privada. Algumas universidades são mais tradicionais, né? E aí você acaba tendo alguns limites que você tem que seguir. Eu acho que eu não estava preparada para aquilo, eu ainda tinha um espírito meio wild. Eu acho que eu sou meio um pouco indomável, assim, algumas coisas, e foi muito difícil para mim me conter na instituição. Então, aí, eventualmente, eu decidi, eu acho que eu preciso desbravar mais coisas antes de poder E hoje você ocupar. Trabalha no mundo todo, né? Tá de passagem aqui em São Paulo. Então, Mackenzie, né? É uma honra receber você aqui, que também participou de um evento de metaverso na Faculdade de Direito. Foi muito bacana poder te ouvir, a gente poder debater ali com mais de 300 pessoas no online e 100 alunos no presencial. Fiquei muito feliz. Hoje, vamos lá, eu queria começar te fazendo uma pergunta que é a seguinte: a gente sabe que na cadeia da moda, né, a moda tem uma cadeia criativa e tem uma cadeia produtiva. Na verdade, a moda ela é um produto híbrido, né? Porque, na verdade, é um produto criativo e manufatureiro. E a gente tem muito delimitado, né, que a criação se dá pelos estilistas, pelos designers, e depois o produto vai ser fabricado e vai chegar até o mercado consumidor. Sim. E a minha pergunta é se no metaverso, será que esse consumidor que tradicionalmente a gente pensa como no final da cadeia, será que ele não estaria também colaborando com esse processo criativo no metaverso? Ele não poderia fazer parte, né, desse processo como um co-criador? Sem dúvida. Eu acho que, primeiro de tudo, é muito importante a gente pensar o metaverso, e vamos chamar talvez de Web 3.0, que eu acho que ela também engloba todas essas novas transações que acontecem, essa ideia do blockchain, né, que a gente pensa das redes criptografadas e tudo mais. Eu acho que o ciclo de consumo e criação estão mudando, porque quando a gente olha para o que é o metaverso hoje, ele é composto de várias plataformas gamificadas, né? E nessas plataformas você tem muitas comunidades de criadores, de designers, de jogadores. E essas comunidades hoje, elas são os grandes consumidores do futuro. Eles estão co-criando com muitas marcas. Então, quando a gente olha para esse movimento da moda no metaverso, ela vem muito desse lugar. São usuários que viraram criadores de 3D, viraram designers, começaram a criar suas próprias coleções de moda virtual para os avatares. E aí vão fazer uma colaboração com uma Gucci da vida, sabe? Tá. Então, realmente, o ciclo de criação já está sendo disruptor, porque, querendo ou não, a cocriação vai ser um grande elemento. Que é a colaboração, né? É o nome, a palavra-chave, talvez, aí. Exato. E eu acho que é quase como se, ao invés de você fazer um produto que vai ser só consumido, e o consumidor, ele está lá no fim dessa cadeia, hoje o consumidor, ele está no começo, no meio, no fim, e o futuro da moda, acho que vai ser isso. É isso. Você consultar os teus consumidores e a relação de lealdade, assim, também, né, de quase que eu diria essa coisa de uma membership, de você criar uma relação direta com a marca, eu acho que vai ser cada vez mais pessoal. As pessoas vão seguir uma marca, vão consumir uma marca no metaverso ou fora, porque elas se identificam com os valores daquela marca, porque elas fizeram parte de um processo criativo daquela marca. Então, esse sentimento de pertencimento é muito forte no metaverso. Muito. Eu acho que o metaverso é sobre nós, né? E eu falo isso porque a Web3 é uma chance da gente realmente libertar a internet do discurso corporativo apenas, porque o corporativo sempre vai estar lá e ele é muito importante de estar lá. Mas é um corporativo que abraça as pessoas. Então, a internet 3.0 é meio que os usuários construírem a internet para os usuários e não uma corporação criar a internet para os usuários, sabe? Sim, aquela ideia, né? Pessoas e pessoas. A relação de pessoas é muito forte. Muito. E assim, quando você olha para essas cadeias, eu concordo muito com você. Eu acho que vai ter essa disrupção, até porque quando você pensa em metaverso, o que você consome no metaverso também é um produto, né? Então, por exemplo, você tem uma marca. Imaginamos que tem uma marca que vai começar a desenvolver uma coleção que vai ser híbrida. Vai ter uma peça física numa loja. Tá, e uma digital. E uma digital para um avatar. O produto digital, ele pode ser consumido muito antes, ou muito depois, ou em separado, ou conectado com aquele produto físico. Então, você também tem outras etapas aí de produção que às vezes são mais rápidas do que um produto físico ser produzido,
né? Então você vai ter outras artérias aí que saem, vão ter outras ramificações nessa produção. E embora, assim, muitas marcas estejam ingressando no metaverso, até porque a gente viu, no momento da pandemia, a indústria de confecção e têxtil, ela teve uma queda enorme, ela teve uma queda de mais de 90% no Brasil. E uma recuperação também muito interessante, né? Agora, no que a gente tem chamado de pós-pandemia. E a gente vê que a indústria da moda, ela foi procurando, ela se diversificou, ela entrou muito rapidamente no digital, ela entrou no setor de games e no metaverso. E nós vimos, em março desse ano, eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa sua experiência, você liderando aí na plataforma, o Metaverse Fashion Week, com mais de 30 marcas de luxo, né? E como é que foi? Conta um pouco pra gente isso. Tem marca que veio do físico para o metaverso ou existem marcas que nasceram já no metaverso? Como é que foi essa experiência? Conta um pouco pra gente. Lógico. Bom, primeiro que eu ter virado a Head of Metaverse Fashion Week foi uma honra, assim, de ter sido escolhida dentro do time da Decentraland, que é o metaverso em que eu trabalho, para realmente liderar esse projeto e poder conectar muitos desses criadores com marcas. Então, acho que eu sempre falo, ser um hub, ser essa facilitadora me traz um prazer imenso como profissional. E é super importante nesse momento. Porque a gente tem que ajudar esses criadores que vão ser realmente os visionários dos próximos anos da moda, do consumo, do design. E foi um evento muito especial. Eu acho que foi um evento muito especial porque já tinham acontecido outras semanas de moda no metaverso e a gente tem que sempre lembrar que essa iniciativa também estava acontecendo com outros criadores menores, metaversos menores, mas essa teve um quê muito único, porque a gente conseguiu realmente reunir um número muito grande de marcas. Então a gente conseguiu trazer, como você falou, 30 marcas de luxo e no total em torno de 70 marcas participando, entre marcas só digitais, streetwear, grandes redes, tipo a Forever 21. Então, foi uma experiência muito interessante porque a gente vê mesmo os desafios das marcas. E muito louco é que desde março até agora, eu acho que muita coisa já mudou. Muitas marcas que estavam ainda tentando entender começaram a fazer estratégias mais claras do que é entrar no metaverso, de como elas podem criar as coleções delas e as comunidades delas. E também pode ter sido uma grande inspiração para muitas marcas, essa experiência, né? Esperamos que sim. Espero que sim. Porque eu acho que é um pouco sair da zona de conforto, sabe? Eu sinto que as marcas, elas, sobretudo a área de luxo, né? Elas têm já um standard que elas seguem, um padrão há muitos anos, porque é um mercado muito tradicional. Então, acho que muitas marcas ainda não entraram no metaverso, têm um certo receio de entrar sem saber direito o porquê. E eu acho que essa tomada de consciência é importante. Se você é uma marca, eu falei isso muito para as marcas que vieram falar com a gente. Entrem sabendo que vocês têm os valores de vocês lá. Porque se você entra sem saber direito o porquê, só para estar na hype, é preferível você não entrar e esperar o momento certo para ter o discurso certo por trás daquela entrada. E você consegue contar alguns detalhes dessa semana pra gente? A gente Lógico. sabe que tem marcas de luxo como Dolce & Gabbana que estiveram lá. E até porque a gente fica pensando, será que são só esses dois segmentos que aparecem com destaque maior, o luxo e o streetwear? Por quê? A gente estuda muito a questão da pirâmide da moda, que o luxo está lá no pico, né, no seu topo, e que aí a gente tem diversos outros segmentos até chegar na base de uma pirâmide que é extensa, que é o grande mercado de massa. Então, queria que você contasse um pouco, né, de alguns exemplos para a gente. E se esse consumidor também, do que a gente chama de mercado de massa, até do fast fashion, o interesse dele está presente no metaverso? Lógico. Como é que é isso? Bom, primeiro que o evento foi bem dinâmico. A gente teve uma série de passarelas, né, desfiles de moda com a Dolce & Gabbana. A gente teve também marcas só digitais, como o The Fabricant, que é bem famoso. Uma outra marca chamada Placebo, que é só digital. Só digital. A gente teve o Peter Dundas, que é muito famoso nos Estados Unidos. Ele também tem várias roupas do Super Bowl. Ele é maravilhoso, assim. E ele fez um desfile muito único. Então, além dos desfiles de moda, a gente teve lojas virtuais, a gente teve uma série de festas no final de todos os dias de evento, virtuais, né? Virtuais. Todas virtuais no metaverso. E a gente também teve uma série de panel talks, assim, de mesas redondas, trazendo profissionais muito importantes. Por exemplo,
o Alexandre Betac, que ele é um grande produtor de desfiles de moda há muitos anos da Yves Saint Laurent, da Fendi, da Dior, e ele tem um espaço de produção super tradicional em Paris, e ele veio falar um pouco, porque eu acho que também não é só sobre as marcas, mas toda essa indústria de produção de eventos, de produção de desfiles, de semanas de moda, então foi bem diverso. A gente teve coisas bem únicas, assim, então, por exemplo, a Dolce & Gabbana criou uma coleção única, inédita para esse evento, que agora está sendo transformada em uma coleção para os avatares da Decentraland, em que você realmente pode vestir aquilo que foi desfilado. E os modelos, as modelos também, eram gatos, né? Então teve essa brincadeira de ser uma catwalk com gatos. Então eles realmente saíram um pouquinho da zona de conforto e criaram uma coisa mais metaversica aí, né? Se a gente for falar. Que foi o maior sucesso, né? Foi divertido. Então, assim, cada um pode ter o seu avatar para participar, e eu acho que aí tem muito aquilo da moda, né? A moda nos identifica, traz aquele sentimento e aquela oportunidade de você ser quem você é. E esse ambiente do metaverso, você acha que é um pouco disso, né? É a possibilidade para as pessoas poderem ser aquilo que elas quiserem. Lógico, eu acho que o metaverso ele tem assim um caráter de autoexpressão, de identidade, o pertencimento. E quando você comentou sobre a horizontalidade, né? Eu acho que pensar na pirâmide, isso tem muito a ver também com a questão de self-expression, de autoexpressão, porque eu vejo que essa nova economia criativa que está nascendo da Web3, desse metaverso, ela é mais horizontal, porque você tem menos esses middlemen, sabe? Essas pessoas que tentam mediar o designer e a grande marca. Na verdade, a conversa é mais direta entre o designer e a marca. E eles vão trocar, né, experiências, trocar especialidades. Então, hoje você vai trabalhar com uma pessoa que está numa comunidade de qualquer metaverso, que é super bom em 3D, ele tem muito a ensinar para essas marcas, né? E essas marcas têm muito a ensinar para ele do que é o mercado, do quais são os valores que estão sendo passados. Então, do ponto de vista profissional, eu acho que aquela questão da horizontalização é muito importante. E aí, individualmente, óbvio, quando você vai para o metaverso, é uma experiência em primeira pessoa, né? É o teu avatar andando num mundo virtual, é você se expressando através da moda. A moda ela é muito importante na discussão da Web 3.0, porque ela é o teu instrumento de comunicação visual. Exato. Hoje, e aí andaram me perguntando, e eu vou perguntar para você, andaram me perguntando o seguinte, mas nesse mundo de advogados, nesse mundo do direito, a gente tem até a pós-graduação em Direito da Moda aqui no Mackenzie, né, que é um curso pioneiro, o Mackenzie, como sempre, entre a tradição e o pioneirismo, né, tem espaço para os advogados no metaverso, como advogados? Conta um pouco pra gente. Tem uma experiência aí que você pode contar? Então, na verdade, a gente até comentou no evento que você organizou com a professora Evane, que tem uma advogada, tem muito espaço. Eu acho que, primeiro de tudo, discutir o direito no âmbito do blockchain, da Web 3.0, de toda essa crypto community, né, desse movimento cripto que está nascendo. Tem um espaço gigantesco aí para a comunidade do direito repensar a internet, direitos autorais, uso IP rights, um monte de coisa. Exato, os direitos das pessoas, né? Exato. Igualdade, inclusão, liberdade, até a privacidade tem, né? É muito bom, assim, isso aí dá muito pano para manga. E você vê que tem alguns advogados que já estão. Tem uma advogada que recentemente abriu um escritório na Decentraland. E eu imagino que em outros metaversos tenham advogados que fiquem lá disponíveis para atendimento online. Eu acho que as pessoas às vezes têm um pouco de medo de achar que o metaverso é uma coisa muito diferente do que elas conhecem, mas é só uma continuidade da internet. Se hoje, sei lá, você às vezes faz uma chamada de Zoom com o seu advogado, o seu médico, o seu psicólogo, vai ser um pouco isso, mas de uma maneira um pouco mais espacial. Sim, né? Você tá lá com o seu avatar fazendo uma consulta com o advogado. Exato. E eu sei que tem empreendimentos brasileiros que estão sendo super pioneiros. Então, por exemplo, a House, que é aquele... Sim. Eles já têm um espaço no metaverso, na Decentraland, que já é híbrido, porque está conectado com uma loja deles no Oscar Freire, e eles já fizeram vendas no metaverso. Então, a gente está tratando o metaverso hoje como um espaço separado da internet, mas só é uma continuidade num outro formato. Acho que é um formato um pouco mais pessoal, um pouco mais individual no aspecto que você sente aquele espaço, de alguma forma você navega naquele espaço, você tem uma presença naquele espaço.
É menos etéreo. Tem muita gente que fica pensando assim, puxa, mas será que depois desse tempo de pandemia, todos nós que ficamos muito reclusos, que passamos muito tempo, né, na internet, e tem muita gente que pergunta assim, puxa, mas eu vou continuar no metaverso, eu vou continuar fora do mundo real. Então, parece que tem muita opinião aí no sentido de que vai substituir a nossa realidade e não que seja algo que complemente, que seja o nosso momento de lazer quando a gente já estaria em casa mesmo. Então, como é que você pensa essa nova forma? Eu entendo, esse é um medo natural, né? Que eu acho que já existe na sociedade há um certo tempo, essa visão meio distópica da tecnologia, de que daí a gente vai estar plugado, né, no Matrix. O tempo todo, Eu acho que é o seguinte, depende de nós. Alguém lembra daquele desenho do Capitão Planeta? Você lembra? Que falava, o poder é de vocês. Você lembra disso? Não deve lembrar. Quando eu era criança tinha esse programa de TV. Então, e é um pouco isso, o poder é de vocês, assim. A gente pode permitir que a tecnologia seja muito distópica e que nos mantenha, assim, presos nesse mundo sintético, ou a gente pode trabalhar para que seja sobre nós, seja sobre as pessoas. E eu não acho que hoje o metaverso ele vai competir com o nosso tempo no mundo físico. É assim, todo mundo quer ir no parque, todo mundo quer tomar uma cerveja no bar, todo mundo quer fazer uma coisa divertida, ir na festa com os amigos, ir no teatro, mas tem aquele momento do dia em que todo mundo assiste, sei lá, um filme. A sua série, tá ali em casa vendo discussão de um tema. Né? Exato. E aí você vai falar, quer saber, acho que eu vou encontrar os meus amigos para assistir uma palestra no metaverso, meus amigos que são da Indonésia, que são do Japão, que moram na Alemanha. E também acho que muda um pouco a dinâmica de socializar, porque aí a gente vai muito em direção ao que alguns autores, acho que o Pierre Levy fala milhões de vezes sobre Global Village, que são essas vilas globais. A gente também entender que o metaverso ele é muito sobre isso, é muito sobre uma comunidade global, com valores similares, de você conhecer pessoas de outros lugares, de todo mundo habitar o mesmo lugar virtual, mas não substituir o mundo físico. É uma extensão. Extensão, é algo natural, que acontece naturalmente pelo desenvolvimento da tecnologia, da inovação, e não algo, né, que vem aí para te desafiar a ser tão diferente, né? Eu acho que com o tempo vai acabar sendo muito natural na vida das pessoas, né? Todo mundo vai ter o seu espaço, vai ter a sua forma de estar presente ali, né? É a soma, não é a subtração. E eu acho que a prova disso é que quando a internet começou, nem todo mundo tinha site, né? E daí, de repente, todas as lojas hoje têm site. Todos os sites tem e-commerce. Todos nós temos um perfil, e se não em múltiplas redes sociais. Então, e isso não deixou de ser parte do mundo físico. Foi normalizado e incorporado. E você acha que para as marcas vai ser uma forma de expansão da marca? Quer dizer, a marca que está no mundo físico é uma forma de expandir. A marca, será que ela vai ser natural? Ela está no metaverso? Como é que você vê isso aí? Eu acho que sim, porque é um pouco essa etapa. Hoje, quando você vai fazer, sei lá, você é uma marca de roupa, você tem um site, né? O próximo passo natural é você gamificar essa experiência. Eu acho que essa é a próxima etapa natural. Que as pessoas não só vão lá para comprar, mas elas talvez possam provar aquela roupa no avatar delas, ou elas possam provar isso numa foto delas. Elas podem também ser bonificadas. Eu acho que agora cada vez mais tem essa discussão de que você... isso é muito legal. Não é? Do mundo virtual vai para o físico, por exemplo. Exato. Então, você vai numa loja virtual do metaverso. Aí você decide comprar uma roupa virtual no metaverso e te dá um voucher de desconto numa roupa física no shopping, entendeu? Ou te dá uma peça física equivalente à peça virtual, ou vice-versa. E eu acho que é um pouco isso. Agora é um momento em que as marcas elas podem dar um pouquinho de volta para os seus consumidores, sabe? Criar uma relação mais próxima, realmente de família. Não é à toa que algumas marcas estão criando um projeto que se chama Family, porque é um pouco isso, né? Muito legal. Ô Gi, tem alguma marca brasileira que está presente no metaverso e que você pode citar e falar, puxa, muito legal o que essa marca está fazendo, que tem alguma conexão com o físico já, ou uma marca que só nasceu no metaverso? Tem alguma Então, eu acho que a gente tem que destacar que essa marca que eu mencionei, o The Fabricant, que é uma marca só digital, que a gente fala digital only, ele é fundado por uma brasileira, a Adriana.
Que Se a Adriana está ouvindo, beijos, Adriana! Tem que entrevistar a Adriana. Ela é maravilhosa e ela é fundadora da The Fabricant, que foi a primeira marca de roupa só digital, assim, a fazer, assim, a venda, o leilão de um vestido digital. Então, eu acho que é legal a gente colocar aqui mais uma mulher brasileira ali, super pioneira, à frente de um projeto único. E essa marca só vende roupas em forma de NFT, né? Então, são roupas digitais que você coleciona e eles têm feito coleções incríveis em parceria com projetos de NFT. Então, por exemplo, tem um chamado World of Women. E ele é só, assim, de NFTs, profile pictures, que são aquelas fotos que você coloca no seu Twitter e tal. Eles fizeram uma colaboração com essa comunidade de NFTs e fizeram uma coleção toda inspirada naquela série de NFTs. Então, eu acho que eles são um ótimo exemplo. Mas tem marcas físicas, por exemplo, a Reserva tem feito um trabalho bastante interessante também de entrar no mundo cripto. Eu acho que a Renner recentemente entrou eu vi a notícia, né, da Renner. Então, acho que as marcas, e tem outras marcas também que estão aos poucos entrando, e você percebe que tem um desejo das marcas do Brasil, assim, de explorarem. Mas eu acho que a gente tem que trazer mais educação para o público consumidor, né, e pensar na acessibilidade para essas tecnologias no Brasil. Claro. A gente conheceu muito, né, quem trabalha com moda se encantou muito pelo metaverso, especialmente por causa da semana, né, que vocês fizeram, né, o Metaverse Fashion Week. E isso, será que vai se incorporar como são as semanas de moda no mundo? Você acha que no metaverso já vai ser uma tradição essas semanas? Eu quero, né? Eu acho que o que é legal é que se eu fosse, por exemplo, um estilista, eu acho que eu poderia explorar muito uma narrativa, sabe? Que às vezes começa no meu show físico em Milão, e aí eu consigo estender aquela experiência dentro do metaverso de uma maneira mais lúdica, porque querendo ou não, os espaços virtuais, eles permitem que você brinque com a física, com os limites da gravidade, com as escalas, né? Você pode estar dentro de um vestido gigante, você também pode ter um vestido piquititico, você pode, né? Até, né, a forma da loja se apresentar, Exato. né? Eu lembro que você falou muito disso, que é desafiador, e o design. Exato, são as arquiteturas impossíveis, assim, que você pode fazer coisas que você pode entrar numa loja que é uma bolsa gigante da Hermès, ou você pode entrar numa loja de cabeça para baixo, uma loja que está flutuando. Então, acho que também todos esses conceitos, eles podem complementar a narrativa visual desse artista que começa ali no desfile físico e pode terminar no metaverso, ou o contrário. Então, eu espero muito que a gente consiga fazer essas pontes e meio que abraçar as semanas físicas dentro do metaverso e vice-versa. Ô Gi, e uma última questão aí que eu pensei. Será que o metaverso também pode nos ajudar a enxergar problemas da nossa realidade? Então, por exemplo, a gente consegue, pelo metaverso, perceber que algumas questões que a gente gostaria de mudar na nossa realidade estão sendo replicadas lá. Será que acende aí uma luz para dizer, olha, vamos rever isso? Né? Será que a gente está replicando exatamente algo que não é tão legal? Acontece também? Acontece. Eu acho que, bom, primeiro a gente é ser humano, né? Então o ser humano tende a replicar alguns modelos que estão meio calcificados aí no que somos, quem somos, né? Mas, por exemplo, eu vejo muito em alguns metaversos que envolvem a compra de imóveis, né, ou terras virtuais, que às vezes você tem um voto proporcional. Por exemplo, a própria Decentraland, ela é uma DAO, né? Que você pode adquirir terrenos. Isso, e você vota. E você tem assim, a comunidade vota em medidas, porque a Decentraland, especificamente, é uma plataforma onde os usuários são donos da plataforma, não é uma corporação. Então, é quase como uma comunidade que é dona da plataforma e vota em medidas para melhorar aquela plataforma. Só que esses votos, eles são diretamente proporcionais aos bens virtuais que você tem. Que é muito o que acontece no mundo físico. Exato. Então, se você tem muito dinheiro, você tem mais voz do que aquela pessoa que tem menos dinheiro, né? Ou mais propriedades. Então, eu acho que naturalmente isso vai acontecer, mas aí a gente tem que fazer um questionamento. O que o metaverso traz que também é de valor? Engajamento? Um usuário muito engajado? Talvez ele tenha direito também a ter um voto mais poderoso, ou uma pessoa muito presente, que tem uma retenção, a gente chama de retenção, que é quando o usuário fica muitas horas no jogo. Então eu acho que a gente está aprendendo a repensar esses modelos, mas muitos modelos ainda são quase que uma réplica. Assim. Sim.
É interessante, eu vi uma entrevista sua outro dia que você falava que o metaverso, que te atrai muito, que é lúdico, holístico, né, a fantasia, o design, e que o metaverso, ele tenta não imitar, né, mas se inspirar muito na nossa realidade, e que você via esse metaverso como uma realidade que poderia ser formidável. Uhum. Então, eu queria terminar aqui dizendo que eu tô adorando esse bate-papo, que a gente precisa combinar tantos outros, mas que inspirada nessa sua fala, que realmente a gente possa ter na nossa vida esse momento do lúdico junto com o presencial, que a gente possa realmente olhar para o metaverso e que ele seja uma realidade formidável. E com tudo isso que você falou, né, que a gente possa pensar ali num espaço que a gente consiga muitas vezes melhorar aquilo que a gente tem no físico ou inspirar outras pessoas a se relacionarem. Tantos valores e tanta coisa positiva que a gente pode né, ver nesse metaverso. Eu queria, então, se você tem algum convite a quem está nos ouvindo aqui, né, para vir conhecer, porque eu acho que a gente muitas vezes tem uma pré-concepção de alguma coisa e sem conhecer. Então, Gi, o que você diria para essas pessoas, para a gente poder convidá-los a conhecer esse novo mundo? Bom, eu primeiro diria que o metaverso é espaço de todos. Eu acho que é um espaço de horizontalização, é um espaço da gente equalizar, né, as coisas um pouco mais. E é um espaço de experimentação. Para marcas e para pessoas, enquanto indivíduo, eu posso ser o que eu quiser ser, eu posso experimentar ser coisas que eu nunca fui, também posso ser eu mesma do jeito que eu sou. Então, eu acho que é esse lugar mesmo de experimentação e um pouco da abstração do que a gente já conhece. Mas, eu acho que o único jeito de você entender mesmo esses mundos é você indo. Então, assim, às vezes você é uma pessoa que talvez tenha uma faixa etária que não se sinta tão confortável nesses jogos, mas pede para um sobrinho te levar. Eu fiz isso com meu pai outro dia. Eu falei, pai, vamos passear. Que legal. E daí ele adorou. O pessoal da comunidade da Decentraland fez um banner para ele. Dad in the Metaverse. Uau. Esperaram meu pai lá. Pai, está vendo? Então, assim, a comunidade da DCL no Brasil é liderada pelo Ernesto, que também, ele não é Gen Z, ele não é millennial, ele tem já uma geração um pouco anterior à nossa. Então, eu acho que, assim, é intimidador porque a gente não conhece. Então, o melhor jeito de você desmistificar é a experiência. Então, a gente tem que tentar e, eventualmente, a gente vai normalizar esses desafios enquanto coisas cotidianas que são parte da vida. Muito bacana, Gi. Obrigada. Foi um prazer te receber aqui, que você venha muitas outras vezes e que a gente possa continuar, né, discutindo e falando de temas tão legais quanto esse. Gente, um abraço para vocês e até a próxima. Muito obrigada, Renata e todos. Um abração. Um abraço.